E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula da Rav sobre investimentos no mercado financeiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ações. Você vai entender todo o conceito de como funcionam as ações, os benefícios e riscos desse tipo de investimento, as nomenclaturas para você encontrar as ações na bolsa e os custos para investir. Quer aprender tudo isso? É só ficar nesse vídeo porque é sobre isso que nós vamos falar agora. E começando essa aula já com um exemplo. Um amigo seu tem uma pizzaria e ele quer expandir o negócio, aumentando a infraestrutura, colocando mais mesas no local, contratando mais pessoas, para melhorar a qualidade do serviço e produto. Para fazer tudo isso, ele vai precisar de 30 mil reais, mas ele não tem esse dinheiro. Quem tem os 30 mil? Você. Aí o que vocês combinam? Você investe os 30 mil reais para fazer toda a melhoria na pizzaria e em troca você vai entrar como sócio e todo o lucro do negócio vai ser dividido igualmente entre vocês dois. Aqui, basicamente, a gente pode dizer que você comprou 50% da pizzaria por 30 mil reais. E nesse caso, metade de todo o lucro da pizzaria vai ser seu, que pode ser um lucro pequeno, pode ser grande, pode ser também que depois do investimento a pizzaria não dê lucro e você acabe perdendo o investimento. Para quem gosta, é a mesma ideia do programa Shark Tank. Então, a minha proposta, ela, mediante tudo isso que eu estou falando de validação, a minha proposta é 30% em cima desse 1,1 milhão. Essa é a minha proposta para você. Mas qual é a ideia aqui? Para investir os 30 mil reais, você acreditou que a pizzaria do seu amigo era um bom negócio e que em algum momento o lucro que você fosse ganhando ia superar o valor que você investiu. Afinal, você não vai colocar dinheiro no lugar que você acha que vai dar prejuízo. Mas beleza, o que isso tem a ver com ações? Uma ação é uma parcela do capital social de uma empresa, ou melhor dizendo, é uma parte da empresa. E quando você compra essa parte, através de uma ação, você se torna sócio da empresa, que é a mesma coisa do exemplo da pizzaria. A diferença é que essas parcelas representadas pelas ações são muito pequenas e os valores são bem mais acessíveis, tendo ações, por exemplo, que custam menos de R$10. Todas essas ações que você pode comprar no Brasil estão listadas na B3, que é a Bolsa de Valores do país. E uma coisa que está atrelada à B3 e que você provavelmente já ouviu falar é o índice Ibovespa, que reflete a performance geral do mercado. O Ibovespa é como se fosse um termômetro do que está acontecendo. Se a maioria das empresas estão se valorizando, o Ibovespa sobe. Mas se a maioria das empresas estão se desvalorizando, o Ibovespa cai. Você consegue acompanhar esse índice através da sua corretora, da internet ou até mesmo do jornal de notícias. O Ibovespa fechou em alta de 1,12%. E só para você entender um pouco como isso funciona para uma empresa. Existem diversos fatores que fazem uma empresa abrir seu capital no mercado, como a necessidade de recursos para investimento, expansões, obtenção de liquidez patrimonial. No exemplo da pizzaria que falamos agora há pouco, foi por causa de uma expansão. O que importa é que, tomada essa decisão, e obviamente depois de um processo burocrático, a empresa realiza o seu IPO, que é o Initial Public Offering, ou traduzindo para o português, oferta pública inicial, que é quando a empresa oferta no mercado uma determinada quantidade de ações por valores definidos. E aí, com isso, quem compra as ações vira sócio do negócio, já que comprou uma parte da empresa, e em troca, o dinheiro levantado com o processo vai direto para o caixa da empresa, que vai usar ele de acordo com o seu objetivo e estratégia. E para você, investidor, quais são os benefícios de investir em ações? Primeiro, temos o potencial de valorização do ativo. Isso quer dizer que, se a empresa vai bem, o valor das suas ações pode aumentar com o tempo. Se você comprou uma ação por R$10, por exemplo, e depois de um tempo essa empresa apresentou uma inovação tecnológica, ou adquiriu outra empresa que potencializou o seu crescimento, ou, por exemplo, o governo gerou algum incentivo que favoreceu o segmento dessa empresa, pode ser que o valor dela aumente para 15, 20, 50, 100 reais. E aí, caso você queira realizar o lucro, você pode vender essa ação, depois que ela ficou mais cara, para uma outra pessoa. Outro benefício é a distribuição de lucros, também conhecida como dividendos. Ou seja, além da valorização, você também pode receber a sua parcela dos lucros, caso a empresa lucre, obviamente, uma vez que você também é um sócio da empresa. Mas é claro que investir em ações também traz seus riscos. Um deles é a volatilidade do mercado. Da mesma forma que pode acontecer algo positivo que faça o valor da ação subir, pode também ocorrer alguma coisa negativa ou a empresa não apresentar um resultado bom e seus preços diminuírem. Então, é importante você entender que você pode comprar uma ação e essa ação pode tanto ganhar como perder valor. Isso faz parte de investir no mercado financeiro. Além disso, ainda falando sobre a volatilidade, é importante destacar que não depende só da empresa para ela ter um bom resultado. Fatores externos influenciam bastante no valor das ações, como decisões do governo, crises econômicas, guerras. Tudo isso pode impactar de forma negativa no mercado e é difícil de prever quando vão acontecer. Um exemplo disso, para ficar claro para você, lembra da época que estourou a pandemia do Covid? Como um meio de conter a propagação do vírus, foram adotadas várias medidas de isolamento,
as pessoas não podiam sair de casa, shoppings ficaram fechados, alguns comércios trabalhavam em jornada reduzida. Tudo isso impacta toda uma cadeia de empresas. Então, por exemplo, uma fábrica de roupa vendeu muito menos com os shoppings fechados. Um restaurante teve que ficar fechado, parou de comprar alimentos, e aí foi afetada a empresa que fornecia os alimentos, a empresa de logística que fazia as entregas. E aí, onde eu quero chegar? A Covid foi uma coisa que não foi prevista que ia acontecer, e quando aconteceu, impactou fortemente a economia de vários países. Aí lembra do índice Bovespa que eu comentei um pouco mais cedo nesse vídeo, que é meio que um termômetro que mede se as empresas estão indo bem ou não? Olha como ele ficou na pandemia. Essa queda mostra que praticamente todas as empresas perderam muito valor de mercado, e os acionistas, consequentemente, também perderam com isso, já que compraram uma ação por R$10, por exemplo, e depois dessa crise da pandemia caiu para 7, 5, 4 reais. O que eu quero que você entenda com esses pontos mencionados é que investir em ações pode ser uma excelente oportunidade de crescimento e renda, mas é preciso estar ciente dos riscos envolvidos e pensar bem antes de entrar nesse mercado e antes de realizar suas operações. E antes de continuar com o vídeo, uma pequena pausa para ressaltar que o conteúdo dessa aula foi elaborado com base no e-book Manual Primário do Investidor. Um material com mais de 100 páginas que te ajuda a realizar os seus próprios investimentos no mercado financeiro de forma independente e sem ilusões. Através de um preço acessível, com esse e-book você terá todo o conteúdo dessa série de aulas documentado com exemplos e ilustrações, incluindo as aulas que ainda não foram publicadas. Você não precisará tomar nota de 100% das explicações porque já está tudo escrito. E você poderá revisar e estudar o conteúdo de forma simples, sempre que quiser e em qualquer lugar, através do seu computador, tablet ou celular. Se você quiser saber mais sobre o e-book Manual Primário do Investidor, é só clicar no primeiro link da descrição. Agora, retornando para os benefícios, um ponto importante. São todas as ações que vão pagar o lucro para você? Não necessariamente. E isso leva a gente para o próximo tópico dessa aula, que é sobre a nomenclatura das ações. Toda ação de empresa é representada por um código de 4 letras e até 2 números. As letras se referem ao nome da empresa. Por exemplo, a Magazine Luiza é representada pelas letras MGLU. Já a numeração representa o tipo de ação. Para simplificar para você, eu vou falar só das principais, que são tipo 3, tipo 4 e tipo 11. As tipo 3 são ações ordinárias, que dão ao portador o direito de voto em assembleia, mas não dão preferência no pagamento de dividendos, que é a participação de lucros. As tipo 4 são ações preferenciais, que dão preferência na distribuição de dividendos, que é a participação nos lucros, mas não dão direito de voto em assembleia. As tipo 11 são units, que é tipo um pacote de ações. É como se fosse uma cesta que tem 2 ações do tipo 3 e 3 ações do tipo 4. Sendo assim, se a empresa pagar dividendos somente para as ações preferenciais, você vai receber 60% do valor equivalente ao que investiu, já que 40% da sua unit representa ações ordinárias. É importante ressaltar que existem outros tipos de ativos com numeração 11 também, como ETFs, fundos de investimento imobiliários, BDRs. Não vou explicar sobre esses ativos nesse vídeo, mas é bom você saber que quando o código do ativo acabar em 11, não necessariamente é uma ação. Para ficar mais claro, alguns exemplos de empresas e os seus códigos de ação. Ambev, ABEV, de Ambev, 3, que é uma ação ordinária. Dá direito a voto em assembleia, mas não dá preferência no pagamento de dividendos. Itaú, ITUB, que representa o nome da empresa, 4, que é uma ação preferencial. Não dá direito a voto, mas dá preferência no pagamento de dividendos. Itaú de novo, mas com o código ITUB3, que é uma ação ordinária igual a da Ambev. Só para você saber que uma mesma empresa pode ter mais de uma classe de ações no mercado. Santander, SANB, de Santander, 11, que significa que é uma unit, ou seja, um pacote de ações em um ativo só. E para fechar o conteúdo dessa aula, vamos falar sobre os custos para se investir em ações. De forma simplificada, para facilitar o seu aprendizado, eu sugiro que você se atente somente a taxa de corretagem e imposto de renda. Reforçando que os custos não se resumem só a esses dois, mas se for para eu falar de tudo, vai ficar muita informação. Se você quiser se aprofundar sobre essa parte, você pode pesquisar por conta depois. A taxa de corretagem é uma taxa que a corretora vai te cobrar para intermediar o processo de compra e venda da ação. É meio que uma comissão que você paga para a corretora. Eu sugiro você se atentar para essa taxa porque ela varia de corretora para corretora, mas é comum você encontrar taxa zero. Já o imposto de renda é um imposto que você vai pagar só se você vender as suas ações e obter lucro. E eu recomendo que você se atente a alguns pontos aqui. Lembra da aula que eu falei sobre os tipos de operações? Que tem operações que são abertas e encerradas no mesmo dia, chamadas de day trade? Caso você não tenha visto essa aula, o link está na descrição, e eu recomendo que você assista para te ajudar a entender o que eu vou falar agora.
Se você fizer operações de day trade com ações, ou seja, comprar uma ação e vender no mesmo dia, o imposto de renda vai ser de 20% sobre o seu lucro. Agora, se não for uma operação de day trade, o imposto é de 15% sobre o seu lucro. E nesse caso dos 15%, você só precisa pagar imposto se o valor total de vendas de ações no mês for superior a R$20 mil. Se o valor for menor, você não precisa pagar o imposto de renda. Caso a empresa te pague dividendo, que é a sua participação nos lucros, não tem a incidência de IR sobre esse valor. E por fim, muito importante, a responsabilidade de pagar o imposto de renda de operações com ações é do investidor. Então, se você se enquadrar em uma das categorias que eu mencionei, é você que tem que calcular e pagar o imposto. Ele não é descontado automaticamente, igual nos investimentos de renda fixa. E para você pagar esse imposto de renda é feito por meio de DARFs. O que são DARFs? Aprenderemos em uma próxima aula. Por hora, isso é tudo. O vídeo vai ficando por aqui. Curta esse vídeo se ele te acrescentou conhecimento e se inscreva no canal para ser avisado quando postarmos novos conteúdos. Se você tem alguma dúvida sobre o tema abordado ou alguma sugestão de melhoria para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Eu espero que você tenha gostado e desejo que Deus te abençoe grandemente. Até mais!